E aí, você sabe o que é neck dive? Meu nome é Erlon Alves e eu vou ajudar você a resolver esse problema ou procurar alguém que possa resolver seu problema. Geralmente, contrabaixista sofre disso. Você tem um contrabaixo, por exemplo, esse Kurt aqui, ele tem um headstock e ele tem tarraxas. Geralmente essas tarraxas são muito pesadas por ser de metal. O que acontece é que por o headstock estar bem pesado, ele tende a tombar. E conforme ele tomba, você acaba tendo que fazer força para tocar, porque você tem que levantar o braço. A força que você faz é pouca, mas acaba que incomoda. Então, de cada 10 baixistas que eu conheço, 8 reclamam de neck dive. Para você resolver isso, tem diversas formas. Dá para você resolver o neck dive comprando tarraxas de liga leve, que são mais leves, e aí você vai comprar da marca Hipshot. Deve ter alguma outra marca, por exemplo, a Geiger também faz algumas tarraxas mais leves. Mas com certeza as Hipshot de liga leve já ajudam bastante. Tem outras pessoas, e eu estou nisso aqui há muito tempo, nesses 25 anos de profissão eu já vi gente colocando peso no corpo do instrumento, de forma que cria um pêndulo para que o peso do corpo sendo maior, o braço sobe e ele faz menos força. Mas como é que a gente resolveu esse neck dive? A gente fez um braço headless para esse instrumento. Fazendo um braço headless, você tem, por exemplo, olha só, a gente consegue manter ele equilibrado e ele não tomba. Consegue tocar ele e ele não cai. Se ele tivesse com um headstock mais o peso das tarraxas, provavelmente ele estaria fazendo esse movimento. E aqui ele equilibra agora. Nosso cliente, ele decidiu por fazer um braço headless de Wenge, que é uma madeira maravilhosa. Mas você pode fazer, por exemplo, com as mesmas madeiras do instrumento que já tem. Nesse caso aqui, ele é feito de maple com escala de maple, você poderia fazer. Você pode fazer com outras madeiras, desde que sejam estáveis, desde que seja feito por um profissional capacitado. O nosso cliente decidiu por fazer esse braço de Wenge porque a madeira é mais estável e ele também mandou uma ponte que é muito superior às pontes do Steinberger, por exemplo. Então, ela tem trava dupla e isso faz com que você tenha uma segurança maior na hora do aperto da corda, para você não perder a estabilidade da afinação. Também um detalhe legal dessa ponte é o ajuste da parte de afinação que é individual por carrinho, como se fosse as pontes monorail que você consegue encontrar no mercado com facilidade. Isso vai te ajudar no momento que você precisar trocar um parafuso, trocar um carrinho, fazer qualquer coisa. O braço desse baixo aqui foi feito de Wenge africano, com escala de Wenge africano também. O tensor é o spoke wheel com saída de aço inox da Custom Rods, que é muito legal. Essa ponte é uma ponte da Geiger importada. Ela tem a trava de latão, carrinhos individuais com ajuste individual de altura e de entonação. A trava, como eu disse antes, ela tem trava dupla e o parafuso é de inox, ou seja, ela te mantém sem ferrugem. Isso é muito legal. Os trastes que foram usados nesse braço aqui são de aço inox da Gotoh. E isso faz com que ele dure muito mais tempo. Se você, por exemplo, é guitarrista e está vendo esse vídeo, você sabe o quão importante é um traste bem polido e liso para fazer vibrato ou bend. No caso do contrabaixo, geralmente se faz mais vibrato. E aí tem uma vantagem. Quem é contrabaixista há bastante tempo sabe que conforme você vai tocando e martelando as notas, os trastes ficam marcados. E isso faz com que você tenha que levar ele no luthier, fazer um ajuste periódico, não só para isso, mas também para polir os trastes. O traste de aço inox, ele vai ter essa vantagem. Você vai ter uma durabilidade, pelo menos, que eu posso garantir 10 vezes maior. Mas eu acredito que seja muito mais. É que eu só posso garantir isso. Vamos lá, e aí qual que é o grande lance desse braço? A madeira dele, o Wenge. Imagina que você está fazendo uma turnê. E aí na turnê você toca hoje num estado do centro-oeste e você vai viajar para um estado do sul do país. A variação climática e a umidade é muito grande. Então você tem, por exemplo, na região centro-oeste, uma característica de clima seco e quente. E uma característica de clima bastante úmido e frio no sul do país. Quando você sai de um clima tão quente e seco e vai para um clima frio e úmido, você tende a ter um braço que fique convexo. Com uma madeira como o Wenge, usando um tensor como é o do caso do Custom Rods, você tem uma estabilidade tão grande que é provável que você não precise nem ajustar o tensor. Se você sai do sul do país e vai ao centro-oeste, o problema seria inverso. Você vai ter um braço que fica côncavo, e ficando côncavo, a corda arquearia e ele ficaria muito duro para tocar.
Essa madeira, o Wenge africano, ela é fantástica por conta disso. Quem que usa? A Warwick usa no modelo Thumb, no modelo Corvette. Você vai ter alguns instrumentos da marca Mayones que usam isso e alguns instrumentos da Ibanez, modelo Prestige japonês. Eu super recomendo, se você gosta de instrumentos mais estáveis, utilizar madeiras que tenham essa característica. Uma delas é o Wenge, que a gente está falando aqui, mas você vai ter também, por exemplo, o Sycamore, que tem essa característica. Você vai ter o Roasted Maple, que por um acaso é esse cara aqui. O Roasted Maple, ele perde água conforme ele é cozido, né? A gente diz que ele é cozido. Roasted quer dizer isso, assado, cozido. Então o Roasted Maple, ele perde mais água. E tem uma madeira que é muito, muito, muito legal. Pouca gente conhece, se chama Redwood. Ela é usada, por exemplo, nos Tanglewood, que são instrumentos fabricados na Inglaterra. A madeira Redwood no Brasil, ela é conhecida como tamarindo. Quais que são as características desse baixo aqui? Bom, ele originalmente tem 34 polegadas de comprimento de escala. Se você não sabe qual é o comprimento de escala do seu contrabaixo, você vai fazer o quê? Você vai contar do nut até o 12º traste, que está aqui, e você vai multiplicar por 2 essa distância. E aí você vai ter um total de 34 polegadas nesse caso. Do nut até a casa 12 tem 17 polegadas. Vezes 2, 34. Sabendo isso, você sabe o ponto de entonação. Então o que você vai saber é o ponto do nut, no caso desse cara, um traste 0, até o ponto de afinação. Depois do ponto de afinação preciso, você só vai precisar ajustar o oitavo para compensar a espessura das cordas. Algumas outras características desse baixo, que são muito legais, são a ponte headless que a gente colocou. Então a gente substituiu a ponte tradicional do modelo Jazz Bass por um modelo monorail, onde a gente conseguiu fazer ajuste igual ao do Jazz Bass, um espaçamento de 20 milímetros entre as cordas. Mas a gente poderia, por exemplo, fazer menor caso o nosso cliente tivesse a mão menor, ou fazer ainda maior caso ele gostasse de modelos como o T6, o modelo Fodera Imperial ou Monarch. E aí, você tem... E aí, desse jeito, você tem milhões de possibilidades. Fica fácil de você trabalhar e dá para você customizar ao máximo. No final das contas, deu para você descobrir que a gente pode customizar um instrumento num nível muito alto. A gente consegue fazer modificações como braços, a gente consegue fazer modificações de corpo, captadores, pontes, tarraxas, se tiver no caso, circuitos eletrônicos e muito mais. Se você gostou, curte, compartilha, divulga, manda para os amigos. Isso vai ser muito legal e faz a gente chegar em mais pessoas. A gente vai postar mais conteúdos como esse no futuro próximo. Até mais.